Shalom, shalom, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do Estudando as Escrituras. Hoje nós vamos falar sobre cortes celestiais aqui no módulo de adoração e intercessão, se bem que essa aula poderia muito bem estar no módulo de cura e libertação. Você vai ver que ela transita muito entre os dois. Mas o foco vai ser mais intercessão, então eu preferi deixar aqui nesse módulo. Bom, eu encorajo você, se você ainda não assistiu, a assistir primeiro a palavra pai, amigo, juiz. Você vai ver que é um pré-requisito a gente entender ali como Deus ouve orações como juiz, ali quando a gente entra em Lucas 18, Jesus falando, contando a parábola do juiz iníquo, e falando daquela viúva que tanto insistiu que aquele juiz iníquo julgou a causa dela. E aí então Jesus faz uma declaração muito importante, né? Porventura não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam de dia e de noite. Isso coloca a oração num contexto jurídico, coloca o nosso Deus, além de pai e amigo, como um juiz. E ele é o juiz de todos, ele é o juiz que vai julgar todos os homens. E é muito importante a gente ter isso em mente, que muitas vezes Deus nos responde como pai, muitas vezes ele nos responde como amigo, mas muitas vezes ele, como juiz, ele não pode responder enquanto algumas questões não forem colocadas diante dos seus tribunais, das suas cortes, como nós vamos ver hoje. Então, muitas vezes nós nos aproximamos de Deus e existem casos levantados contra nós nas cortes celestiais e nós precisamos aprender a responder da forma correta para nós recebermos as respostas de Deus, que é nosso Pai, é nosso amigo, mas também é juiz. E muitas vezes, como juiz, embora ele queira, ele deseje no seu coração ardentemente nos responder, muitas vezes ele não pode, enquanto a gente não responde a algumas acusações que estão diante de nós nas cortes. Então vamos começar ali com Daniel 7, 9 e 10, que diz assim: Enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar, e um ancião, outras traduções dizem, um ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono ardia em fogo e as rodas do trono estavam todas incandescentes. E saía um rio de fogo de diante dele, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Isso mostra como o trono de Deus, aqui Daniel está tendo uma visão do trono de Deus, ele vê o Senhor se assentando, o ancião de dia se assentando no trono, o rio de fogo que João também viu em Apocalipse, os milhares de milhares, milhões de milhões, e você vê que esse ambiente do trono, o trono de Deus, é também um tribunal. O tribunal, ele se assentou, Deus se assentou como juiz, e então o tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Ok? Isso aqui é só para você ver como o trono de Deus também é um tribunal, é uma corte, é sim um lugar de adoração, é sim um lugar de comunhão, de intimidade com Deus, mas também é um tribunal, uma corte. Hebreus 12, 18 a 24 diz: Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão e a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: Estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram os milhares de anjos em alegre reunião,
a igreja dos primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, se você vê aqui que há uma linguagem, está falando que nós não chegamos ao Sinai, nós chegamos a Sião, né, que é o monte do trono de Deus. Você tem o Monte Sião em Jerusalém, mas esse monte ele representa o próprio monte onde está o trono de Deus na Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Mas você vê que a linguagem que vai sendo formada aqui pelo autor de Hebreus é uma linguagem jurídica. Vocês se chegaram a Deus, juiz de todos os homens, e Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, o sangue de Jesus, que fala melhor do que o sangue de Abel. Vocês já me ouviram falar numa das nossas aulas a respeito da voz do sangue. O sangue, ele fala, né? Ele emite um testemunho diante das cortes de Deus. Quando Abel foi morto, né? Aqui ele está comparando a voz do sangue de Jesus com a voz do sangue de Abel. Quando Abel foi morto, Deus chega para Caim e fala: onde está o seu irmão? Porque o sangue dele está clamando a mim desde a terra. Então, quando há assassinato, quando há abortos, quando há injustiça, sangue inocente derramado na terra, há um clamor que sobe diante de Deus. Há um salmo também que diz que a terra ela fica contaminada por causa desse sangue, por causa do sangue derramado. Abre portais, né, para que demônios contaminem e oprimam aquela terra, enquanto não há remissão daquilo, né? Enquanto o sangue de Jesus não vem, enquanto o perdão não é pedido. Você vê isso lá quando Davi ele assume o reinado e de repente vem uma fome sobre a terra e Davi pergunta para Deus: o que está acontecendo? Por que disso? E aí Deus responde: é por causa do sangue dos gibeonitas que Saul derramou. Então havia um portal aberto demoníaco, havia sangue clamando da terra, e Davi então levanta um altar e se arrepende, confessa, intercede, e então o Senhor vem e fecha aquele portal, ele cobre, ele silencia a voz daquele sangue para que aquela fome pudesse passar de Israel. Então, na verdade, o sangue de Abel e de todo assassinado, de toda pessoa injustiçada, ele clama por justiça, clama por vingança, mas o sangue de Jesus fala melhor, clama coisas superiores, como outras traduções dizem. E o sangue de Jesus, na verdade, clama misericórdia, ele clama por perdão, ele clama por restauração. E se você inverte a ordem aqui, né, se você pega do final para o começo, você vê exatamente a rota que Deus coloca diante de nós para a gente chegar até Ele, até o Monte Sião, onde nós somos chamados. A gente se aproxima de Deus com o sangue de Jesus. Jesus é o mediador entre Deus e os homens, é o nosso mediador, é o nosso advogado, é o nosso intercessor. Então a gente chega aos espíritos dos justos aperfeiçoados, né? No início desse capítulo você vê a grande nuvem de testemunhas, está falando disso aqui, né? Visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, anjos, demônios e justos aperfeiçoados, corra com paciência a carreira que está proposta, deixando o pecado, todo o embaraço. Eu encorajo você a ler desde o início esse capítulo, que fala muito sobre essa batalha contra o pecado, resistir até o sangue contra o pecado, até que ele chega nessa parte onde ele fala dessa natureza jurídica do céu e do trono de Deus, assim como vimos em Daniel 7. E aí chegamos a Deus, o juiz de todos os homens. Então a gente vê aqui Jesus como mediador, Deus é o juiz. E aí nós nos reunimos aos milhares e milhares de anjos, a igreja de primogênitos, a Jerusalém celestial, a cidade de Deus vivo e o Monte Sião, ok? Mas primeiro é o sangue. Então Jesus,
justos, Deus. Amém? Porque você vai entender por que dos justos. Você vai ver que eles servem como testemunhas, muitas vezes, nas cortes celestiais. Você lembra quando Deus disse, nem se Samuel, Moisés clamarem por esse povo, eu vou responder. Vamos aqui para Apocalipse 12, 10 e 11. Diz assim, então ouvi uma forte voz do céu que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Lembra lá em Lucas 18, Jesus dizia que os escolhidos clamavam a Deus, o juiz, de dia e de noite. E a razão para isso é porque o acusador nos acusa os irmãos diante de Deus, dia e noite. Ele sabe que Deus é o juiz e Deus é um juiz justo. Você não confiaria sua vida para um juiz injusto. Por mais que um juiz seja amigo de um réu, se isso puder acontecer, seja até parente de um réu, claro que ele estaria suspeito, né, para julgar. Mas você não confiaria num juiz que julga diferente dependendo do grau de parentesco ou de relacionamento com o réu. Nosso Deus, ele é justo no julgar. O diabo sabe disso, o acusador sabe disso, e por isso ele acusa diante de Deus. O diabo, ele não pode fazer nada sem pedir permissão diante das cortes do Senhor. A gente vê isso, essa dinâmica lá no livro de Jó, já no capítulo 1, primeiro livro da Bíblia a ter sido escrito, né, por Moisés. E Satanás vem pedir permissão para Deus, vem acusar Jó e vem pedir permissão para Deus para poder tocar em Jó. E Deus permite, né? Porque sempre que ele permite dor, destruição, ele tem um plano de resgate, de redenção, e ele tem um propósito eterno que a gente não está enxergando e a gente possivelmente só vai enxergar depois. E o versículo 11 diz, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, e diante da morte não amaram a própria vida. Então veja que o acusador acusa diante de Deus de dia e de noite, e nós, né, e os irmãos, nós, os filhos, vencemos o acusador pelo sangue. Lembra lá de Hebreus? A gente se aproxima pelo sangue da nova aliança, que fala coisas superiores. O sangue de Jesus clama em nosso favor, clama por perdão, por misericórdia, clama por absolvição diante das cortes, para poder silenciar, calar a voz do acusador. Por isso que nós vencemos, veja mais uma vez aqui, nós estamos num contexto jurídico. O acusador está acusando como um verdadeiro promotor, como um acusador, um advogado de acusação. E nós só temos uma chance de vencer essas acusações, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, né? Quando a gente tira essa frase aqui do contexto jurídico, parece ser o nosso testemunho de Cristo para o mundo, o nosso testemunho evangelístico. Eu não tiraria esse nível de entendimento, dizendo que está errado, só que o contexto aqui é acusação diante de Deus. E nós, na nossa luta contra o acusador, vencemos ele, vencemos o acusador, vencemos as acusações pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do nosso testemunho e porque nós não amamos a nossa própria vida, até a morte. Então é desistir da nossa justiça própria. Jesus disse que quem perder a sua vida vai encontrá-la e quem amar a sua vida vai perdê-la. Então é não amar a própria vida, sabendo que
só a justificação de Jesus, não é não se agarrar à vida do velho homem, ao orgulho humano, a gente achar que nós nos garantimos, né, a nossa justiça própria nos garante diante de Deus. Não é verdade, mentira. Não, as nossas justiças, como diz lá em Isaías, não passam de trapo de imundícia, de pano de imundícia. Então não amamos a nossa própria vida, nós confiamos no sangue que nos justifica, o sangue do Cordeiro, e então nós damos um testemunho diante das cortes, diante do juiz, diante do Senhor, e por não amar a nossa vida até a morte, né? Aqui a tradução é diante da morte, não amar a própria vida. Outras traduções dizem não amar a própria vida até a morte. Né? Isso pode ter vários níveis também de interpretação. Né? Se diante de uma perseguição você não nega Jesus, você vai até a morte, pode ser também. A questão, mais uma vez eu chamo a atenção, nós estamos num contexto de acusação diante de Deus como juiz. Então eu não amo a minha vida, eu creio no sangue e eu dou um testemunho. Esse testemunho é a minha confissão, esse testemunho é o meu arrependimento. Né? Como você vai ver, eu devo repetir isso algumas vezes, a melhor estratégia diante de Deus como juiz, diante de uma acusação das trevas, é concordar com a acusação, dizer é verdade, eu pequei, é verdade, eu errei, é verdade, eu fui orgulhoso, é verdade, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu lhe peço perdão, eu estou confessando aqui. E eu preciso ser lavado pelo sangue de Jesus. Eu preciso do teu perdão. E isso vence o acusador. Isso envergonha o acusador. Isso silencia o acusador para que Deus então possa agir na nossa vida. Muitas vezes, você vai entender, eu falei disso lá nas fases da vida, quando eu falei da justificação, que é o período mais difícil da nossa vida. É justamente quando Satanás está peneirando a nossa vida, está levantando acusações contra nós, e muitas vezes vem enfermidades, vem dificuldades financeiras, vem perseguições, vem calúnias, vem dificuldades mil, e parece que o diabo está ganhando, e na verdade o que está acontecendo são acusações diante das cortes celestiais. E aí, se eu amar a minha própria vida, eu olho para trás, eu quero voltar para o Egito, eu quero largar de Deus, enfim, e essa seria a pior coisa a fazer. Então, se eu abro mão da minha própria vida, eu vou querer avançar para agradar a Deus, para ser forjado pelo Senhor, para poder vencer com o meu testemunho, com a minha palavra, com as minhas confissões e com o sangue do Cordeiro, não amando a minha vida, vencer todas essas acusações. Amém? Apocalipse, a gente avança um pouco para Apocalipse 19, 10 e 11. João dizendo, então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, né, diante do anjo, não faça isso, eu sou servo como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. Olha só essa frase agora. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vi o céu aberto diante de mim, um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Outras traduções, né? Ele julga e peleja, mesma coisa. Ele julga e guerreia com justiça. Olha a ordem das coisas. Primeiro julga, depois guerreia. Tá? Guarde muito bem isso. A gente vai falar mais disso no final dessa aula. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Mais uma vez, testemunho aqui nos coloca novamente, você liga aqui com o versículo 11, ele julga. Julgar é um termo jurídico, testemunho é um termo jurídico. Mais uma vez nós estamos diante das cortes e nós sabemos porque Jesus é o nosso intercessor, Jesus é o nosso advogado. Então sempre que há acusação do acusador contra nós, contra o povo dele, ele dá um testemunho como nosso intercessor, ele dá um testemunho como nosso advogado,
E o testemunho de Jesus, quer dizer, aquilo que ele está testificando, testemunhando nas cortes celestiais, é o espírito da profecia. Então, tudo aquilo que Jesus fala nas cortes, ele quer revelar, é a essência do espírito da profecia, para poder nos justificar, para poder avisar para nós o que está acontecendo nas cortes, quais acusações estão sendo levantadas, como responder, e depois ele que testemunha a nosso favor julga e guerreia com justiça. Então, o testemunho dele, o espírito de profecia, também nos orienta, né, pelo Espírito Santo, nos orienta a desfazer as obras do diabo. Mas primeiro, essas acusações precisam ser julgadas. Então, quando estamos sendo acusados, Jesus intercede por nós, Jesus dá testemunho a nosso favor, e o espírito de profecia é exatamente esse testemunho que Jesus está dando nas cortes a nosso favor. E então ele julga, com base na nossa resposta, com base na nossa confissão, com base no nosso arrependimento, com base na nossa prontidão, com base na nossa intercessão, né? Não só por nós, mas por outros. Aqui você coloca, eu tô me atendo um pouco aqui no nível pessoal, mas isso aqui você coloca a sua família, sua igreja, sua cidade, coloca uma nação. E o tempo todo as cortes celestiais estão lidando com todos os assuntos da terra, vida por vida, família por família, cidade por cidade, igreja por igreja, nação por nação. E por isso é tão importante os intercessores interagirem nas cortes e ouvirem Jesus, ouvirem o que ele está dizendo, o que precisa ser tratado, o que precisa ser confessado, para que então tenha julgamento. E depois da vitória, guarde bem isso, depois das vitórias judiciais, haver guerra. E muitas vezes nós estamos invertendo as coisas. A gente quer sair fazendo guerra contra Satanás sem termos vencido o acusador nas cortes celestiais. Então Jesus ele julga primeiro e guerreia depois. E o testemunho dele, aquilo que ele está testificando para a gente poder vencer o diabo, ele já venceu na cruz. Mas agora nós precisamos colocar os nossos inimigos, os inimigos do Senhor, por escabelo dos pés de Jesus. A igreja tem as chaves do reino para poder colocar o diabo debaixo dos pés de Jesus, e o próprio Deus esmagará a seu tempo Satanás sob os nossos pés. Ok? A gente vai ler daqui a pouco Mateus 16, você vai ver que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas a igreja precisa orar, a igreja precisa interceder. Nós temos essa autoridade de decidir o que o diabo pode ou não pode fazer, o que ele vai e não vai fazer, e decidir se o reino de Deus vai se manifestar através da nossa oração. Essas chaves estão nas mãos da igreja e a gente precisa urgentemente aprender a usar a autoridade que nós temos, que foi dada, foi delegada pelo próprio Senhor Jesus. Então vamos lá para Mateus 16, 13 e 19, eu amo esse texto. Jesus ele diz: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Primeira coisa que você precisa entender aqui é que essa região de Cesareia de Filipe era a região onde ficavam todos os altares idólatras daquela geração lá em Israel, os piores nichos de adoração, os piores altares idólatras, feiticeiros, né, onde o povo sacrificava mesmo aos ídolos, aos demônios, ficava ali. Até hoje você tem algumas cavernas, você tem algumas escavações ali em Cesareia de Filipe, não é a Cesareia Marítima, né, ali entre Tel Aviv e Haifa, ali na beira do mar Mediterrâneo. Cesareia de Filipe é lá em cima, nas regiões altas da Galileia, para cima do Mar da Galileia, entre o Mar da Galileia e o Monte Hermon, né? Então, nas terras altas da Galileia, você tem ali a Cesareia de Filipe. Jesus estava lá com os discípulos, e diante daquelas portas do inferno, diante daqueles altares demoníacos,
Jesus testa a revelação que os discípulos tinham a respeito dele, porque essa é a revelação, esse é o entendimento, porque revelação, você sabe, né? Consciência, né? É um atributo do Espírito. Então, se a gente não recebe essa consciência, essa revelação de que Jesus é o Filho de Deus, não pode ter guerra, não pode ter perdão, não tem nem perdão de pecados. Enquanto Jesus é só uma figura histórica muito importante, ou um profeta, né? A reencarnação de alguém, como alguém estava dizendo aqui, coisa absurda. Enquanto eu não recebo a revelação, enquanto o Espírito Santo não me convence do meu pecado, não convence da justiça. Lembre-se que Jesus disse: o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai. Quer dizer, Jesus não está mais em carne e osso aqui. Então o Espírito Santo é quem convence, é quem nos convence de que Jesus é o Filho de Deus, é o nosso Salvador. E é no nome dele que nós temos remissão de pecados, para sermos adotados como filhos e para nos tornarmos os reis e sacerdotes que ele nos chamou para sermos, os intercessores e os adoradores que carregam a autoridade do reino, as chaves do reino nas mãos, e as portas do inferno não vão prevalecer. Nada disso poderia acontecer sem essa revelação de que Jesus é o Filho de Deus. Então ele testa isso nos discípulos, diante daquelas portas do inferno, e as respostas são as mais variadas possíveis, né? Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele recebeu a revelação de quem Jesus realmente era. Pode parecer algo óbvio, mas depois de 3 anos e meio, ali nos 45 do segundo tempo, Jesus prestes a ser crucificado, Filipe, um dos 12, pergunta para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Né? E parecia algo muito piedoso, né? Muito bonito, que oração, nossa, que pedido, né? Mais espiritual. E Jesus, na verdade, conseguiu enxergar a incredulidade por trás desse pedido. E a resposta de Jesus não foi: sim, pode deixar que eu vou mostrar o Pai. Não, ele falou: Filipe, se você não crê que eu sou o Filho de Deus pelo que eu falo, creia pelo menos por causa das obras. Né? Os cegos vendo, os surdos ouvindo, os paralíticos levantando, os mortos ressuscitando, as obras que ele fazia exatamente por ser o Filho de Deus. Então veja que os próprios 12, andando com Jesus, vendo Jesus face a face, eles precisavam da ação do Espírito Santo para convencê-los, para trazer a revelação ao espírito deles de que aquela pessoa que estava ali na frente deles era realmente quem dizia ser, era o Filho de Deus encarnado. Então não acho que era fácil, né? Só, se eu visse Jesus face a face, eu ia crer. Será que ia mesmo? Na verdade, os discípulos mostraram que sem o Espírito Santo, nem eles, né? Pelo menos, se não fosse por um coração duro de incredulidade, pelo menos seria aquela coisa: não, é bom demais para ser verdade. Como assim? Deus feito carne aqui na minha frente é demais para mim, é demais para minha cabeça. Então, a gente não pode presumir que a gente ia, não, eu ia crer. Não, sem a ação do Espírito Santo, nem os 12, vendo Jesus face a face, podiam ter essa revelação. Tanto que Jesus disse: feliz é você, o bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não poderão vencê-la, e eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então aqui algumas considerações a serem feitas. Jesus não construiu sua igreja sobre Pedro, tá? Esse é o entendimento que está por trás de todo o entendimento que Roma tem sobre o papado, né? Que Pedro teria sido o primeiro papa. E na verdade Jesus está fazendo aqui um trocadilho. Você é Petrus, no original, sobre esta Petra.
Petra é ele, ok? Petrus, que na melhor tradução uma pedrinha, e Petra é uma rocha. Então você é uma pedrinha, eu sou a rocha. Sobre essa rocha, sobre Jesus. E mais ainda, sobre a revelação que Pedro teve. E que todo filho de Deus, todo aquele que crê em Jesus precisa ter e recebe. Que é, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então sobre esta revelação e sobre esta pedra que é ele mesmo, Jesus, ele edificaria a sua igreja, né? A Bíblia ela tem que interpretar a própria Bíblia e o que você tem em todo o Novo Testamento daí para frente é Jesus é a rocha, a igreja é edificada sobre Jesus, ele é o cabeça da igreja e nunca mais você vê nenhuma referência a Pedro ser a rocha, a pedra, né? Não é isso que Jesus está dizendo aqui. E as portas do inferno, por causa dessa filiação, dessa ligação, né, desse pertencimento a Jesus, a Deus, por Cristo Jesus, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E Jesus daria as chaves do reino dos céus e dá as chaves do reino dos céus para a igreja, e o que nós ligarmos na terra, o que a igreja ligar na terra, terá sido ligado nos céus. Isso aqui é uma boa tradução, tá? Porque outras traduções dizem que você ligar na terra será ligado nos céus. Não. Terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus, ok? Uma tradução judaica, uma tradução que, para mim, é uma das que mais pegam o real sentido do que Jesus está dizendo aqui, é essa aqui, ó, que eu coloquei aqui embaixo. Assegure-se de que o tribunal da terra permitir ou proibir tenha sido primeiro permitido ou proibido no tribunal do céu, ok? Esse ligar e desligar, não é no sentido de você ir num interruptor e ligar e desligar. Ligar é atar, né? É proibir. E desligar é desatar, é liberar, é permitir. Só que não é o que nós queremos, o que dá na nossa telha. A gente precisa saber o que o céu está proibindo e o que o céu está permitindo primeiro, para que então a gente se alinhe ao que está sendo dito no tribunal e usando as chaves do reino de Deus, do reino dos céus que nós temos, que Jesus nos deu como igreja, a gente desata ou a gente ata aqui na terra, ou a gente proíbe junto com o céu, ou a gente libera junto com os céus. Lembra que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia? Então a igreja precisa fluir nesse espírito profético que discerne por revelação o que está sendo dito nas cortes, o que Jesus está falando nas cortes, a nosso respeito, a respeito da nossa família, a respeito da nossa igreja, a respeito das cidades e das nações. Precisamos ouvir Jesus nos alertando e nos avisando também o que o acusador está levantando contra nós. Você vai ver, a gente vai falar mais sobre isso. Jesus nos alerta, Jesus nos avisa, o espírito da profecia nos avisa o que está sendo dito nas cortes, tanto o que Jesus quer fazer quanto o que o acusador está levantando contra nós. Lembre-se, já falei isso e repito, quando Deus não consegue, não pode, como juiz, nos responder como ele gostaria, embora seja desejo do coração dele, é porque existem acusações contra nós que precisam ser respondidas através do nosso arrependimento, através da nossa confissão, através da nossa obediência. Por isso não podemos amar a nossa vida até a morte. Então, nós nos alinhamos sobre qualquer assunto da terra. Nos alinhamos com o que o céu está dizendo, com o que Jesus está testificando, para poder responder o que tem que ser respondido, testificar da maneira certa, receber o sangue de Jesus para poder cobrir essas acusações, calar o acusador, e então nós usamos as chaves do reino dos céus para trazer o céu para a terra com autoridade, permitindo ou proibindo, ok? Jeremias 23:18, né, para a gente se aprofundar mais ainda nisso que a gente está falando. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver e ouvir a sua palavra?
quem deu atenção e obedeceu a minha palavra. Então existe um conselho, a gente viu isso lá em Daniel 7, né? O tribunal se assenta, né? A corte se assenta, com Deus ali no seu trono como juiz. E então começa o julgamento, os livros são abertos. E nessas horas, o que o céu, o que Deus, o que o conselho celestial está decidindo, Deus espera que os intercessores, que os líderes frequentem esse conselho para saber o que Deus está falando, para saber o que Ele quer proibir e o que Ele quer permitir, o que Ele quer, como Ele quer que a gente ore e quais são os decretos que nós vamos emitir depois, munidos de autoridade do céu, para poder fechar as portas do inferno. As portas do inferno não vão prevalecer, mas para elas não prevalecerem, para elas serem fechadas e as portas do céu serem abertas, para a glória de Deus se manifestar, como a gente vê no Salmo 24, é preciso que haja essa interação e é preciso que a gente descubra o que o tribunal do céu está decidindo, se há alguma acusação que está impedindo a resposta do Senhor, ok? Para que a gente ganhe o direito legal de fechar as portas do inferno com autoridade e então Deus poder abrir as portas do céu para poder derramar as bênçãos, a glória, colheita, a prosperidade, a presença dele poder vir, ok? Isaías 43, 25 e 26, aí aqui eu uso a versão revista e corrigida. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Olha que coisa tremenda. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possas justificar. Então olha aqui o que Deus está falando. Ele está nos chamando, ele está chamando o seu povo. Ele primeiro disse, eu te perdoo, sou eu que apago as suas transgressões e não me lembro dos teus pecados. Mas vem me lembrar, vamos entrar juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que você possa se justificar, para que ele possa, né, claro, a justiça é dele, nos justificar. Então, isso aqui não é Deus ameaçando, tá? Vamos entrar em juízo aqui, apresenta as tuas razões para ver se você vai se justificar. Não, pelo contrário, filho, sou eu que te perdoo, sou eu quero me esquecer dos teus pecados. Então, vem, me lembra das promessas que eu te fiz, das palavras que eu te dei, me lembra das promessas que eu fiz para a tua igreja, para a tua cidade, para a tua nação. Vamos entrar em juízo juntamente. Veja lá, Apocalipse, o acusador acusa, mas Deus espera que os escolhidos clamem de dia e de noite por justiça. Deus espera que a gente se una a Jesus como nosso intercessor, nosso advogado, para poder apresentar as nossas razões, para Deus poder nos justificar. Entenda uma coisa, Ele quer nos justificar. Foi por isso que Ele mandou Jesus. Foi por isso que Jesus deu a sua própria vida. Ele deseja justificar cada ser humano. Ele deseja que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E é por isso que Ele está dizendo, vem, eu quero te justificar. Mas você precisa vir. Você precisa confessar. Você precisa apresentar suas razões. Né? O pecado ele não pode simplesmente falar, eu pequei, Deus me perdoa, né? E ficar por isso mesmo. Né? As iniquidades, como você vai ver daqui a pouco, as iniquidades não podem ficar sem resposta diante do trono. Sabe um grande erro que as pessoas cometem hoje? A gente recebe Jesus, glória a Deus, nosso espírito é regenerado, a gente é perdoado no nível de se tornar filho. Mas aí muitos pegam aquele texto, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E diz assim, não precisa fazer mais nada. Né? Se o que está sendo dito ali, se o que a palavra nos mostra como um processo de santificação não fosse um processo, eu ia me converter, eu estaria perfeito, aperfeiçoado, pronto para ir para o céu, pronto para a eternidade. E a gente sabe que não é assim que acontece. A gente sabe que o nosso espírito
espírito é regenerado na hora. E ali o Espírito Santo vem habitar em nós e nós saímos da morte para a vida, ok? Ali a gente estava morto e agora nós estamos vivos. Se nesse momento você morrer, você está no céu, porque você se tornou filho na regeneração. Agora, essas coisas, e acusação, e o período de justificação, isso tem a ver com vida abundante, isso tem a ver com construir uma história com Deus, isso tem a ver com entrar na Terra Prometida. Né? A gente ser salvo, a gente nascer de novo, é sair do Egito. Okay? Já não estamos mais no Egito, já não estamos mais debaixo do poder do faraó. Agora tem todo um processo que precisa ocorrer no deserto até eu chegar na Terra Prometida, até eu chegar na maturidade. A minha mente não nasce de novo, ela precisa ser renovada. A minha alma ela não está curada, ela precisa ser curada. Então tem uma série de coisas que precisam ser respondidas diante das cortes e viver a vida abundante que Deus tem para nós. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então veja que são duas etapas. Vida é o mais importante, é o que recebemos quando nascemos de novo. Vida abundante em todas as áreas, em todos os níveis, demanda um processo, ok? Se não, vejamos. Olha alguns exemplos, né? Lucas 22, 31, 32. Pedro já tinha andado com Jesus 3 anos e meio. Né? Jesus disse antes disso aqui, vocês já estão limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. Então eles já tinham passado por um processo de purificação, de limpeza, estavam sendo limpos, santificados, aperfeiçoados durante 3 anos e meio de ministério, né, de Jesus. Mas aí aqui em Lucas 22, 31 e 32, Jesus chega para Pedro, depois de 3 anos e meio, e diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. E logo depois disso, o apóstolo Pedro ele diz: não, Jesus, eu vou contigo até o fim, eu vou contigo até a morte. E foi quando Jesus diz: você vai me negar 3 vezes, antes do galo cantar. Então, Simão ele ainda tinha alguma coisa de independência, né? De um orgulho humano, uma independência de Jesus, seja o que for. E Deus, como pai, como amigo, queria liberar ele o mais rápido possível, claro, na sabedoria dele, no tempo certo, mas queria liberá-lo para se tornar o apóstolo, né, o primeiro apóstolo, o apóstolo presidente da igreja de Jerusalém, a primeira igreja da história. E Satanás foi resistir isso diante das cortes e pediu para peneirar, quer dizer, ele estava peneirando para achar o quê? Impurezas, para poder acusar, para poder levantar uma acusação nas cortes, para tocar na vida de Pedro. E ele conseguiu achar, né, e colocou aquele pavor, aquele medo de ser morto, né, ali no julgamento de Jesus. E Pedro acabou negando Jesus. E Jesus foi lá depois procurá-lo lá na Galileia para poder curar o coração dele, naquela história que você conhece bem. A questão é que foi levantado uma acusação. E Jesus, olha que coisa, Jesus, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aqui ele estava em carne e osso, mas hoje ele está, né, em espírito, à direita do Pai, e continua o mesmo, e é o nosso intercessor. E muitas vezes ele não vai orar, ele não vai interceder a Deus como juiz, ao Pai como juiz, para que ele impeça as peneiradas, né, as peneiras. Porque Deus sabe usar essas coisas para nos purificar, para nos santificar, para nos aperfeiçoar. E depois ele permite, na hora certa, que nós mesmos pisemos no diabo. O Deus de paz, a seu tempo, esmagará Satanás pelo seu poder sobre os nossos pés, como Paulo diz em Romanos. Então, mas aqui é interessante que Jesus ele não orou, e eu orei para você não ser peneirado, Pedro. Eu orei para você ser poupado disso. Não. Eu orei para que a sua fé não desfaleça. Quer dizer, o bicho ia pegar, literalmente, né? A coisa ia apertar, ia ficar pesado para Pedro.
ele ia descobrir, né, da pior maneira, que ele não amava Jesus tanto assim, que ele não tinha essa coragem toda e que, na verdade, ele precisava desesperadamente da ousadia do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, que ele recebeu dias depois disso aqui, né? Só 50 dias depois. Isso aqui foi a noite anterior à cruz, 50 dias depois da Páscoa, veio o Pentecoste. E a partir dali o apóstolo Pedro, né, pregou, 3.000 se converteram, no outro dia 5.000, e levanta paralítico e cura, e levanta morto, né, e a sombra dele curava. Quer dizer, olha que tremendo. Ele estava dias, estava semanas de receber um nível de autoridade sobrenatural. Mas nesse momento aqui, Deus permitiu essa última, talvez a última grande peneirada que Satanás queria fazer na vida dele, e isso depois de 3 anos e meio sendo purificado pela palavra do Senhor. Então ninguém de nós, nenhum de nós pode dizer, não tenho nada, né, para ser aperfeiçoado. Não tem nada que o diabo possa achar na minha vida. Bom, eu espero, né? E o nosso alvo é chegar a ser como Jesus, né? Que quando Satanás veio, o príncipe desse mundo veio, ele disse, vamos daqui, já veio o príncipe desse mundo, ele nada tem em mim. Será que, se a gente for diante das cortes hoje, a gente vai poder dizer, tá vindo o acusador aí, ó, e ele não tem nada em mim. Tudo que passa na minha cabeça, tudo que se passa na minha alma, tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu faço quando ninguém está me vendo, né? Satanás não pode me acusar de nada. Será mesmo? Eu espero. Esse é o nosso alvo, né? Estou duvidando de ninguém aqui. Mas vamos ser pé no chão? Todos nós temos alguma coisa para ser aperfeiçoado. Todos nós temos que parar e ouvir. Agora escute uma coisa. Você não tem que ouvir a voz do acusador. Por favor, guarde bem isso. Você não tem e você não pode dar ouvidos para a voz do acusador. Não deixe o acusador ficar falando. Veja que o nosso assunto, veja que o nosso tratamento não é com o acusador, é com Deus, o juiz de todos. Quando a gente coloca a coisa nessa perspectiva, quando a gente coloca essa batalha jurídica, quando a gente coloca essa intercessão, esse arrependimento nesse nível, seja por qual assunto for, a nossa tratativa, nosso assunto é com Deus, o juiz de todos. E vamos deixar que Ele fale. Fala, olha, o acusador está dizendo isso de você. E é verdade, filho. Vem, vamos juntos entrar em juízo, porque eu quero te justificar. Então, muitas vezes, a coisa mais inteligente a fazer é concordar com o acusador, mas tratar não com ele, não se deixar abater, tá? Porque o acusador, a voz do acusador vai te pôr para baixo, vai fazer você se sentir, né, um ninguém, ele vai te acusar, você é isso, você é aquilo, você não presta para nada, você não nasceu de novo coisa nenhuma, tá vendo? Olha o que você fez, olha o que você falou, tal. Não aceite essa voz na sua vida. Não aceite essa voz, ok? Essa não é a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos convencer. E quando ele convence, dá tristeza, né? Dá aquela tristeza segundo Deus, a gente falou isso lá na aula do arrependimento, aquela tristeza segundo Deus, que opera o arrependimento e o fruto é vida, ok? Ao mesmo tempo, só o Espírito Santo, só Deus consegue fazer isso. Ao mesmo tempo em que ele te convence do teu erro e do teu pecado, ele te consola. Só ele sabe fazer isso. Só ele sabe fazer a gente se sentir amado enquanto ele nos corrige, né? E você lê ali em Hebreus 12, aquele texto que a gente leu, ali fala de lutar contra o pecado, de ir até o sangue lutando contra o pecado, e fala também da correção, que só os filhos têm. Se a gente está sem correção, a gente não é filho, a gente é bastardo, né? Um bastardo não aceita correção. Se você conhece alguém, em nome de Jesus que não seja você, mas se você conhece alguém que não aceita correção, essa pessoa não é filha, essa pessoa é bastardo, né? Infelizmente, bastardos são devorados pelas trevas, acabam com a vida destruída, porque todos nós precisamos responder
diante do Pai. Todos nós recebemos correção como filhos, e a melhor coisa que a gente faz é se sujeitar à correção de Deus, se sujeitar ao arrependimento, se sujeitar ao conserto da nossa vida diante de Deus. Então, por favor, não fuja das cortes, não fuja desses encontros com Deus, com o juiz, né? Não ame a sua vida. Olha o Apocalipse aí. Não ame a sua vida até a morte. Vá diante de Deus disposto a morrer para si mesmo, disposto a tomar a sua cruz, deixar Deus mostrar. Falei, filho, tem orgulho aí, tem impureza, tem egoísmo, tem ganância, não importa, deixa. E aquelas coisas também que, né, não estão nem tão ocultas assim, né, pecados já explícitos, né, cabeludos, aí que precisa ir mesmo, aí que tem que ir mesmo, né, pecados, transgressões e iniquidades, porque são esses são os assuntos. Essas são as acusações que o acusador levanta contra nós. Pecado, transgressão e iniquidade. Se não foi algo que você fez agora, ele pode levantar algo. E escute uma coisa, eu falo isso de experiência própria. Quanto mais você vai avançando, quanto mais você vai se tornando uma ameaça para o reino das trevas, né, para arrancar outras pessoas das garras dele, das garras do diabo, mais ele vai peneirando você. Foi assim com Pedro, né? Ele estava... Né? Por que o diabo não peneirou 3 anos antes, 2 anos antes? Por que ele peneirou na véspera da Páscoa? Porque ele sabia, ele estava vendo o que Deus estava planejando, o que o conselho do Senhor estava planejando para Pedro. Dali a poucos dias a sombra dele ia curar, de tanta glória que ele ia receber. E o diabo viu que estava no livro, né? Lembra lá da aula As Fases da Vida? O diabo viu que estava no livro do conselho do Senhor para a vida de Pedro e falou, não, isso aí não, ele tem orgulho ainda no coração, deixa eu peneirar para ver se ele não vai negar Jesus. E aí Jesus viu tudo isso acontecendo nas cortes celestiais, ele falou, não, pode peneirar, mas Pai, aí Jesus falou com Deus, com o juiz, não deixa a fé dele desfalecer, não deixa, fortalece Pedro, né, porque vai ser um baque para ele, vai ser difícil para ele esse momento. Então, toda essa interação acontece nas cortes. E o espírito de profecia, aqui Jesus estava falando, revelando isso tudo para Pedro, né, falando com ele ali face a face. Mas o espírito da profecia é esse testemunho. A gente precisa ouvir Jesus para saber o que está acontecendo nas cortes, ok? Zacarias 3, 1 a 7 também mostra muito bem essa dinâmica das cortes. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué. Veja bem, um sumo sacerdote. Sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo, né, Melech Yavé, não sei se eu acho que eu já falei isso em outras aulas, é Jesus. Toda vez que você vê essa expressão, o anjo do Senhor, o Melech Yavé, está falando de Jesus pré-encarnado. Jesus é eterno. Só no tempo certo, na plenitude dos tempos, ele veio em carne. Então, você tem ali o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à direita, né, de Josué, né, à esquerda do trono de Deus, como ele sempre fica, para acusá-lo, para acusar o sumo sacerdote Josué. O anjo do Senhor disse a Satanás, o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava diante do anjo, né? Você vê lá em Apocalipse que foi dado aos santos vestes brancas, né? As nossas vestes espirituais, elas mostram para a nuvem de testemunhas, para anjos e demônios, como está a nossa vida espiritual. Se tem sujeira, se tem lama, é por causa da iniquidade, tem presença de iniquidade, tem coisas ainda para serem purificadas. O anjo disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado. Olha só, ele estava com vestes impuras, e aí Jesus manda trocar a roupa dele, né, colocar vestes puras, e aí ele diz, eu tirei o seu pecado. Tá vendo como uma coisa está ligada com a outra? Veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você.
Disse também, coloque um turbante limpo em sua cabeça, isso fala da autoridade, colocaram um turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou a Josué, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, olha só, então isso aqui é condicional, você permanecer limpo é condicional a obedecer e andar nos caminhos do Senhor. Né? Isso para quem acha que graça, né, agora eu vou fazer o que eu quiser, vou lá sujar de novo as minhas roupas. Ei, está enganado, bicho. Se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa. Fala de autoridade, fala das chaves de autoridade. Você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes. E eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Olha que coisa tremenda. Santidade e obediência nos dá um lugar nas cortes celestiais. Nos dá um lugar entre aqueles que estão ali, ok? Tinha várias testemunhas ali, tinha os espíritos dos justos aperfeiçoados, os anjos, milhões e milhões que servem a Deus. Isso aqui é o tribunal, isso aqui é a corte, isso aqui é o trono de Deus. E quando andamos em obediência, em santidade, andamos nos caminhos do Senhor, com vestes puras, lavadas pelo sangue de Jesus, nós temos acesso a essas cortes. E podemos então ouvir o que Deus está planejando, o que as cortes celestiais estão decidindo. E aí nós podemos entrar numa parceria, né? Podemos trazer essas decisões para a terra e orar essas decisões. Lembre-se que Jesus, ele julgava e guerreava. Olha só, vamos aqui a Apocalipse 1, 5, 6, e eu vou falar um pouquinho mais desse conceito. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. O que sacerdotes fazem? Se você ler a palavra, se você ler principalmente o Antigo Testamento, que mostra o que os sacerdotes em Israel faziam fisicamente, no mundo visível, no mundo físico, e que na verdade agora nós fazemos espiritualmente. É só você ler o livro de Hebreus, aquelas coisas no tabernáculo eram sombra das coisas celestiais, elas apontavam para as coisas celestiais. Hoje a gente não adora mais Deus num tabernáculo feito por mãos humanas, com todos aqueles móveis e utensílios. Hoje a gente tem acesso ao tabernáculo celestial, ao templo de Deus nos céus. Então, mas o sacerdócio, ele continua o mesmo. Lá era sangue de animais, agora é o sangue de uma nova aliança, como a gente leu lá em Hebreus 12. É o sangue de Jesus falando coisas superiores ao sangue de Abel. Mas nós chegamos no Monte Sião, nós temos acesso ao Monte Sião pelo sangue de Jesus para fazer as mesmas coisas que os sacerdotes faziam. E o que os sacerdotes faziam? Era o dia inteiro derramando sangue, confessando, pedindo perdão, ok? E intercedendo por outros. Eles oravam por si, pela sua família, mas todos que vinham diante deles, eles intercediam. Eles derramavam sangue e oravam a Deus por perdão para aquelas pessoas. Sacerdotes, eles fazem essa ponte, eles fazem essa conexão entre o mundo, entre os pecadores e Deus, e também por eles mesmos, porque os próprios sacerdotes também precisavam do perdão de Deus como pecadores. Somos feitos filhos, somos feitos reis e sacerdotes. Sacerdotes interagem nas cortes, ok? Confessando, oferecendo arrependimento e intercessão por si e arrependimento por identificação, como nós já falamos lá na aula de iniquidade, sobre iniquidade, ok? E aí essa atividade sacerdotal vai preenchendo todas as exigências jurídicas diante das cortes celestiais, diante do trono de Deus como juiz, para poder responder às acusações do acusador
de dia e de noite, se for preciso, porque o acusador acusa de dia e de noite, e Deus está querendo justificar, abençoar, fechar as portas do inferno e abrir as portas dos céus também de dia e de noite. Por isso, a intercessão é essa atividade sacerdotal que, com as palavras corretas, as confissões corretas, as informações corretas nos dado a nós pelo Espírito da profecia, né, aquilo que Jesus está falando nas cortes, nos dá as vitórias jurídicas para que então a gente receba os decretos da parte de Deus, a gente receba as palavras de Deus para mudar. Lembre-se da proibição e da liberação. Então, quando há essa atividade sacerdotal nas cortes, Deus ele emite esses decretos, Deus ele compartilha conosco as decisões dele no tribunal, nas cortes, de acordo com a sua palavra, e de posse dessas decisões, a gente pode então decretar a palavra de Deus, a gente pode decretar as decisões judiciais de Deus aqui na terra, atando e desatando, proibindo e permitindo, desfazendo as obras do diabo, fechando as portas do inferno e liberando a ação de Deus, abrindo as janelas dos céus, usando as chaves que ele deu para a igreja. Você está entendendo, querido? Você está entendendo o poder e a autoridade que Deus deu para a igreja? E quando nós recebemos esses decretos, essas autorizações, a palavra revelada dele para proibir ou então liberar as coisas aqui na terra, nós estamos agindo como reis, porque reis, eles emitem decretos, e os decretos deles são lei. Só que não é o que dá na minha telha. Eu preciso me assegurar, eu preciso ouvir, eu preciso interagir, eu preciso saber o que o céu está decidindo, o que as cortes celestiais estão decidindo primeiro, para o tribunal da terra poder se alinhar, e aí sim as coisas acontecem. Olha, isso é tão sério que a tradução judaica do que Jesus fala, né, 2 ou 3 reunidos, na verdade são 2 ou 3 juízes. Quando 2 ou 3 juízes estão juntos, estão reunidos, Jesus diz, eu estou ali no meio deles. O Espírito da profecia está ali, Jesus está ali para compartilhar com a sua igreja, com o seu povo sacerdotal e real, com o seu povo governamental, aquilo que ele deseja fazer na terra. E aí nós oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Mas ele quer revelar a vontade dele. Ele quer te dizer os detalhes do que ele deseja fazer e do que ele deseja, né, proibir, o que ele deseja liberar na terra. E ele espera que a gente interaja com ele, para que essas decisões, para que essas orações sacerdotais sejam ofertadas diante de Deus e as decisões judiciais sejam colocadas nas nossas mãos para que sejam decretadas na terra. Por isso que Jesus ele não pedia para os demônios saírem, ele não pedia para as enfermidades irem embora. Ele não orava, Pai, por favor, cure. Não, ele dava ordens para os demônios, ele dava ordem para as enfermidades. Por quê? Porque como sacerdote, ele já tinha ganhado todas essas batalhas diante das cortes celestiais, ok? Ele ganhava as batalhas nas cortes, e então ele trazia os decretos para a terra, e ele prometeu que ele nos daria essas chaves, e a gente teria condição pelo Espírito de saber o que ele estava decidindo, o que o céu está decidindo, o que Deus como juiz está decidindo. Apocalipse 5, 5 e 6 mostra bem isso, olha só. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e abrir os seus 7 selos. E aí João se vira, né? E então viu um cordeiro que parecia ter estado morto. Ué, mas o anjo anuncia o leão da tribo de Judá. Eis aqui o leão da tribo de Judá. E aí João se vira e ele vê um cordeiro. E isso é para nos mostrar que Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele só pôde reinar como leão. Ele só pôde atuar com autoridade como leão contra Satanás, contra os nossos inimigos,
Porque primeiro ele morreu como cordeiro. Ele ressuscitou como leão, porque ele morreu como cordeiro. Ele foi sacerdote primeiro, antes de ser rei, antes de se tornar o rei, o leão da tribo de Judá. Amém, querido? E é exatamente por isso que ele julga e guerreia com justiça. Primeiro o juízo, primeiro o julgamento, depois a batalha. O nosso erro, como intercessores, como adoradores, como guerreiros, como filhos de Deus, é que muitas vezes a gente sai para fazer a batalha contra as trevas sem ter intercedido, sem ter confessado, sem ter intercedido pelas pessoas, sem ter oferecido arrependimento diante das cortes, sem ter parado para ouvir o que está sendo decidido, o que está sendo falado, sem frequentar o conselho do Senhor, sem silenciar o acusador nas cortes primeiro. A batalha espiritual ela tem que ser feita primeiro, confrontando Satanás de terno e gravata diante de Deus, acusando. Uma vez que a gente silencia essa acusação, ele perde o direito, ele perde a autoridade, ele perde a força, ele perde o direito de prender pessoas, famílias, até mesmo cidades e nações. E aí nós trazemos os decretos reais do Senhor. Um alerta para você entrar nas cortes, por uma cidade, por uma nação, você precisa ser um apóstolo, tá? Ou um profeta. Senão você vai apanhar de principados e potestades. Não faça isso. Você pode orar para Deus abençoar a nação, abençoar a cidade o tempo todo, à vontade, tá? Todo crente, todo filho de Deus tem autoridade para entrar nas cortes celestiais por uma vida, pela sua família, até mesmo por outra família, né? Por outras vidas. Mas para você entrar nas cortes, ok? Diante de Deus como juiz, porque quando você vai diante das cortes, o acusador vem, para te resistir. E se você vai entrar nas cortes para uma cidade, uma nação, você tem que ter autoridade. Você tem que ter autoridade para poder peitar esses níveis de acusação e esses níveis de guerra, tá? Não faça isso sem autoridade apostólica, sem autoridade profética, senão você pode atrair muita, eu não gosto de usar esse termo retaliação, ok? Mas você pode atrair muita vingança das trevas contra a sua vida e, na verdade, pode perder a batalha jurídica, ok? Porque você não foi autorizado, né? Deus não é obrigado a assinar embaixo de algo que ele não mandou alguém fazer, tá? Isso é um alerta mesmo, tá? Porque em tempos de autoproclamados apóstolos, né, que adulteram, né, que roubam, né? Meu Deus, que loucura! Essas pessoas, esses homens, não têm autoridade nenhuma diante das cortes. Lembra lá de Josué, o sumo sacerdote? Então, para você ter um lugar ali, para sua voz ser ouvida ali, para você interagir, Deus te ouvir, Deus silenciar o acusador. Isso eu estou falando para cidades, tá? Cidades, regiões, nações. Ele tem que estar com a vida muito, muito no altar. Você tem que ter muita autoridade, né? Enfim. E essa autoridade Deus deu aos verdadeiros apóstolos, aos verdadeiros pais espirituais de cidades, de regiões e de nações. E eles podem e devem interagir nas cortes. Eles vão em quebrantamento, eles vão em humildade, mas eles recebem a autoridade de Deus para poder calar a voz até mesmo de principados e potestades, para emitir então decretos, juízos de Deus, para poder libertar cidades, regiões inteiras. Não faça isso se você não é um apóstolo, um profeta, tá? Não seja orgulhoso. Se Deus não te enviou com esse nível de autoridade, você pode ser pego pelo orgulho nas cortes, né? E diante de Deus não tem o que esconder, né? Aqui na terra o povo compra decisão judicial, corrompe o juiz, corrompe o advogado. Na corte celestial não tem isso não, filho. Nas cortes celestiais todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele ao qual devemos de prestar contas. E o diabo sabe, e Deus sabe, claro, os anjos sabem, mas o diabo também sabe
quem está certinho, né? Quem está andando na linha diante de Deus, né? A gente tem que se sujeitar a Deus e então resistir ao diabo, né? Como o apóstolo Tiago diz. Então, é exatamente isso. Antes de você resistir ao diabo, você tem que se sujeitar a Deus. E sujeitar a Deus inclui tudo isso. Inclui arrependimento, confissão, intercessão, alinhar, né, a sua vida, confessar pela família, interceder pela família, pela vida de outras pessoas, pela igreja, pelo pastor, pela liderança, né, pelas autoridades. Você pode, deve orar pelas autoridades, orar, ok? Deus vai te dar sabedoria. O espírito de profecia, né, que é o testemunho de Jesus, vai lhe dar sabedoria de como orar, de como fazer, ok? Só entenda que a batalha primeira é jurídica, a batalha primeira é sacerdotal, é arrependimento, é humildade, é confissão, é ouvir primeiro, ok? E depois a gente desce com os decretos. E aí sim, como reis, a gente emite os decretos. E aí você também não vai ficar dando tiro para tudo quanto é lado. Você não vai ficar atirando para tudo. Tá amarrado e fogo e não sei o que. E pá, 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 atirando 1000 tiros para ver se acerta um, assim, na sorte, né? Não. Quando você faz o que tem que ser feito, a tarefa de casa direitinho nas cortes celestiais, Deus te dá mira laser, né? Você desce com precisão de sniper, né? Para atirar uma vez só. Pá! Um decreto, uma palavra, ok? Por isso a gente precisa gastar mais tempo levantando o altar ao Senhor, mais tempo diante dele, do que propriamente guerreando, ok? Deus quer desfazer as obras do diabo, sim. Deus quer nos dar os decretos para a gente tirar o diabo, proibir a ação dele. Para eu terminar, só te contar um testemunho assim para ilustrar bem isso, né? Que eu estou te falando. Uma das experiências, né? Eu me lembro há mais de 10 anos, saiu uma notícia, na verdade o meu pastor na época, ele conversando com o chefe de polícia da cidade, acho que o delegado, ele disse, nós estamos aguardando, ia começar o carnaval. E ele soube, né, pela inteligência, pelo que eles ouvem nas ruas, policiais ouviam nas ruas, falando, olha, tem pelo menos 30 pessoas juradas de morte durante esse carnaval. A gente está esperando pelo menos 30 assassinatos nesse carnaval. Me lembro que quando eu vi aquilo me incomodou. E aí, beleza, a gente teve uma escola de cura. Naquela semana, eu estava ministrando essa escola e eu ministrei a palavra, a gente orou por cura, Deus moveu. Quando foi terminar, falei, vamos orar? E aí eu comecei a orar, eu me lembrei, eu senti o Espírito Santo me incomodando, ora por aqueles 30. E eu comecei uma oração assim muito, muito tranquila, né? Pai, eu oro por essas pessoas, não deixe isso acontecer. De repente foi subindo uma ira de Deus assim contra o diabo, né? Contra o espírito de morte. E é isso que a gente precisa estar sensível, né? Ao mover do espírito da profecia, ao testemunho de Jesus. De repente é como se a gente estivesse ouvindo o que Jesus está falando nas cortes naquele momento. E aí eu comecei a emitir decretos. Eu falei que eles vão, esse espírito que abriu essas covas, ele vai cair nessas covas que ele mesmo abriu e tal. Eu me lembro que a unção tomou a gente ali, tinha uma intercessora, estava comigo, ela começou, depois ela veio me contar. Eu vi Deus fechando essas covas. E eu me lembro que eu saí, estava pilotando uma motinha que eu pilotava naquela época, e foi tão forte assim, foi tão do nada, né? E eu me lembro que eu orei, pai, eu queria ver na mídia a confirmação do que o senhor fez aqui. E beleza, e acabou, passou o carnaval, isso era semana antes, né? Passou o carnaval, lá para sexta-feira saiu o jornal da cidade aqui, e a manchete era: várias tentativas de assassinato frustradas durante o carnaval. Yes, glória a Deus. Aí eu fui ler a reportagem e me chamava a atenção, assim, teve um caso de 2 caras numa moto, viram a pessoa que eles tinham jurado de morte, eles pararam a moto, o cara puxou o gatilho várias vezes e a arma mascou, né? Todas as vezes mascou, o tiro não saiu, eles foram embora.
um cara levou um tiro, acho que pegou na perna, foi internado, fora de perigo, e ninguém morreu assassinado durante aquele carnaval. Isso, uma reuniãozinha ali, um final de uma escola, uns 10 minutos ali de oração. E Deus preservou 30 vidas por causa da autoridade. Tinham ali algumas pessoas comigo, mas se tivesse 2 ou 3 entrando nesse acordo, você está vendo, você está imaginando, viajando aí comigo, da autoridade que a igreja tem? Você como igreja, você mais uma, 2 pessoas pode decidir quem ganha e quem perde uma eleição. É claro, você não vai falar da sua cabeça. Vigia o teu coração para ver se você entra diante do trono e peça para Deus pesar o teu coração, para ver se você não está debaixo da influência de um espírito político. Ah, eu não gosto daquele cara, então não quero que ele ganhe. Eu gosto daquele, eu quero que ele ganhe. Não, você tem que ouvir quem Deus quer colocar, entendeu? E aí você entra em acordo. Lembre-se que não é o que eu decido, é o que o céu decidiu. Eu preciso estar sensível, eu preciso ser humilde para ouvir o que o céu decidiu, para então entrar em acordo com o céu. Amém? É daí que vem a nossa autoridade. É dessa submissão a Deus. É de se sujeitar a Deus. E aí eu posso resistir ao diabo e ele vai fugir. Então a gente pode impedir doenças, decidir quem sobe e quem desce para governos. A gente pode decidir a colheita de almas. Pelo amor de Deus, a gente pode decidir, a gente pode orar por vidas, por famílias que vão se converter por causa da nossa intercessão. Então eu quero mesmo que você se empolgue com a autoridade que Deus deu para a igreja, deu para você, deu para mim, e a gente precisa usar essa autoridade, porque o céu não para. Deus está o tempo todo querendo que a vontade dele venha para a terra. Falta intercessores aqui embaixo. E todos nós somos chamados como sacerdotes, como reis, para poder interagir com Deus nas suas cortes. Então se aproxime hoje mesmo do trono de misericórdia para achar ajuda em tempo oportuno. Não perca mais nem um segundo. Chame aí sua esposa, seu marido, chame 2 ou 3 amigos e entre nas cortes. Na verdade, quando Abraão disse, para terminar mesmo agora, quando Abraão disse, Senhor, se tiver 10, o Senhor destrói Sodoma e Gomorra? Ele falou, se tiver 10, não. Era o mínimo. Né? Até hoje os judeus consideram o número mínimo de pessoas, né, sendo 10 homens para você abrir uma sinagoga, porque é considerado o número mínimo de governo sobre um território. Então 2 ou 3, você já pode começar. Você sozinho pode orar por você, pela sua família, pode orar por alguém, pode orar por outra família. Você pode ir diante do trono de misericórdia e achar ajuda para o tempo oportuno. O trono de misericórdia é um nível das cortes celestiais, ok? Mas quando você está em 2 ou 3, a igreja está reunida, aí o nível sobe. Aí as coisas já podem ser decididas num nível de autoridade maior, ok? Mas quando você tem 10 que entendem essas coisas, que intercedem como Abraão intercedeu lá por Sodoma e Gomorra, quando você tem no mínimo 10 intercedendo nesse nível, você governa um território inteiro, uma cidade inteira, junto com Deus. E Deus tem planos para a sua cidade, Deus tem planos para a igreja, e Deus espera parceiros, sacerdotes e reis, exercendo a sua autoridade aqui na terra. Amém? Deus abençoe. Pai, que o Senhor libere um renovo, um batismo do espírito da profecia, para que quem está me ouvindo ouça, veja, perceba o que o Senhor Jesus está dizendo, o nosso advogado, o nosso intercessor, o que o Senhor está dizendo nas cortes celestiais. E obrigado, Pai, pelo acesso que o Senhor nos dá às cortes, pelo sangue de Jesus, para tratar de qualquer assunto aqui da terra, diante do Senhor como juiz. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Até a próxima aula.